Olá, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha aqui pela sua rede Nazaré de televisão. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X. E hoje eu quero acolher todos vocês para juntos conhecermos um pouquinho mais de mais uma história vocacional, de mais um testemunho de vida, para enriquecer também a nossa própria vida, a nossa própria vocação, nosso próprio discernimento vocacional. Acolho todos vocês que nos acompanham das nossas várias retransmissoras, sejam todos bem-vindos. O meu abraço e carinho a todos vocês que nos acompanham por toda a Amazônia Legal e também você que nos acompanha aqui de Belém do Pará e região metropolitana. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de um frei agostiniano que atua em nossa Arquidiocese de Belém. Ele é vigário paroquial lá da paróquia São José de Queluz, tem 2 anos de sacerdócio, de ordenado sacerdote, e 3 anos de profissão religiosa. Está comigo então aqui nos estúdios da nossa TV Nazaré o Frei Juan Ferreira. Ele, como já falei, frei agostiniano, pertence aí à Ordem dos Agostinianos, vai contar um pouquinho para a gente da sua história vocacional. Frei Juan, bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada. Alegria para nós, satisfação recebê-lo aqui para conhecermos um pouquinho da sua história, da sua vida vocacional. Seja bem-vindo. Obrigado, Alberto. Obrigado pelo convite. É uma alegria falar um pouco sobre a vida religiosa, sobre a consagração, a alegria da vocação e testemunhar também a alegria junto com o povo de Deus nos trabalhos e na missão aqui na Arquidiocese de Belém. Coisa boa. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que o senhor se apresentasse, então, o pessoal de casa. Quem que é, então, o Frei Juan Ferreira? De onde é que ele vem? Quantos anos ele tem? Conta pra gente. Bem, eu sou o Frei Juan, sou natural do estado do Espírito Santo, de uma cidade bem pequenininha, chamada Muqui, no interior do estado do Espírito Santo. A maior cidade ali é Cachoeiro de Itapemirim, cidade do Roberto Carlos. Sim. Então, sou dali, do interior do Espírito Santo. Minha paróquia de origem chama-se São João Batista. E minha paróquia é confiada também aos agostinianos recoletos. Então, vim de uma família também católica, embora não praticante, como meus pais se chamavam antes de eu entrar no seminário, porque depois do seminário o filho foi puxando os pais para a igreja e, graças a Deus, hoje já congregam, já participam, mas antes não era muito assim. A minha fé veio da minha avó paterna foi quem me levou à igreja, foi quem me ensinou a fé, e foi graças a ela que eu fui também descobrindo os caminhos de Deus, o caminho da igreja, a catequese, foi graças à minha avó. Por isso a importância das nossas avós nas nossas vidas. Aquela avó mesmo que ensinou a rezar, que ensinou o caminho da igreja, que levava. E com o tempo eu fui então caminhando porque eu fui gostando do ambiente, das pessoas, gostando de estar realmente na companhia de Deus. Eu venho daí, dessa realidade rural, A cidade tem 15 mil habitantes, mais ou menos. Cidade pequena, bem pequenininha. Então, o meu ambiente é esse, um pouco rural, A igreja é bem como filme, a igreja no centro da cidade, a pracinha, tudo muito centralizado ali na igreja. Então, as festas são as festas do padroeiro, Os eventos são os eventos da igreja. Então, nesse ambiente eu fui crescendo, eu fui entendendo e também sentindo ali o chamado de Deus na minha vida. Como é que era a sua infância ali, a sua adolescência? O senhor sempre foi uma criança, um jovem, essa adolescente que deu trabalho para os pais, ou era já mais comportadinho? Como é que era? Eu era bastante espivitado, como se diz na minha terra. Espivitado. Espivitado. Que é inquieto, bastante inquieto. Sempre gostei de ter muitas amizades, gosto de me comunicar, gostava, era uma criança alegre, mas uma criança também que sempre cresceu ali frente aos pais, obediente aos pais, uma vida como uma criança de interior, bastante na rua, brincando na rua com os amigos, E foi a partir desse ambiente também que a gente vai forjando quem a gente é, O nosso estilo de vida também, de pastoral, é um pouco resultado disso que a gente vai vivendo na infância. Não dei maiores trabalhos para os meus pais, eu acho que mais pela questão de gostar de ficar com os amigos ali, e a adolescência e a juventude também foi um pouco esse momento de estar mais com os amigos, um pouco mais fora. Então eu fui crescendo nesse ambiente, bastante cercado de pessoas queridas que forjaram um pouco quem eu sou hoje. Entendi. Nessa época assim, da sua adolescência, da sua juventude ali, o senhor tinha algum sonho, alguma vontade assim de ter alguma profissão específica, realizar alguma coisa assim na sua vida? O que o senhor pensava da sua vida nessa época, antes de pensar em ser religioso?
Parece, Alberto, que veio muito junto a questão sacerdotal com o crescimento mesmo. Olha só. Porque eu disse na primeira Eucaristia, devia ter uns 11 para 12 anos, que eu queria ser padre. Desde muito Desde jovem, muito pequeno, né? Muito pequeno. desde muito pequeno. Eu acho que por esse ambiente que eu fui vivendo, né, eu sempre me vi querendo ser padre. Né? Ao longo do caminho, até os 18 anos, quando eu ingressei no seminário, eu tive experiências de trabalho, tive experiências de namoro, né, experiências próprias de um jovem. Mas o sacerdócio, o ser padre, nunca saiu do meu coração. Eu trabalhava numa repartição pública, né, era menor aprendiz na prefeitura da cidade. E também trabalhava na rádio. Olha só, comunicador também trabalhava com comunicador. comunicação. Aqui, então tá tudo certo, aqui já tem família. Em aqui, casa, né? Tá em casa. Então eu trabalhava na rádio, tinha um programa na rádio, então eu gostava de me comunicar ali, naquele ambiente, mas nunca tive vontade de fazer aquilo, porque eu fazia aquilo, mas queria fazer algo mais, né? Queria fazer algo mais. Então, o sacerdócio, ele vem aí, nesse ímpeto, mesmo que escondido durante um tempo, né? Com as experiências de namoro, como disse, também do trabalho, estava ali escondido, mas eu sempre tive esse desejo, né? De viver, né, ali próximo a fazer as coisas de Deus. Trabalhar na igreja, trabalhar, né, com a evangelização, sempre foi meu desejo forte. Né? Tirando, né, como disse, essa questão da comunicação, que a mim sempre chamou a atenção. Eu sempre gostei dessa parte. Que legal, que legal. Então agora, eu queria lhe perguntar, como foi então, né, desse seu desejo, primeiro que o senhor falava, né, de querer ser padre. Então, o senhor já falava, né, que a sua paróquia é onde os agostinianos também trabalham. Então, foi aí que certamente o senhor conheceu e se encantou pelo carisma. Mas conta pra gente como é que foi essa experiência, né, de ter esse contato ali, de querer, de fato, dar o seu sim, ou então discernir, começar o seu discernimento dentro da ordem dos agostinianos. O jeito de ser padre que eu sempre via era o jeito dos padres agostinianos recoletos. Né? É como que é um estilo, digamos assim. Na minha paróquia sempre passaram padres muito próximos às pessoas. Inclusive, Frei Raimundo Nonato, de feliz memória, ele faleceu o ano retrasado, vítima da Covid-19, faleceu aqui na cidade de Portel, aqui na Ilha do Marajó. Ele foi pároco quando eu era criança. Então, ele não dirigia, né, não dirigia carro, e ele andava de bicicleta pela cidade. Então, eu levava a comunhão, a unção, fazia passeios ciclísticos na cidade. Nossa. E as crianças o amavam. Então, como que eu fui vendo o jeito daquele padre e dizendo, eu quero ser assim também. Então, o estilo de trabalho próximo, essa pastoral popular, digamos assim, eles de hábito, né, indo levar a comunhão de hábito, aquilo me chamava tanto a atenção, porque quando o Frei Raimundo passava, nós já sabíamos que ele estava ali trabalhando, né, ou a unção, ou a Eucaristia. Ele ia nas catequeses para visitar as crianças da catequese, fazia passeios no final de ano para as crianças que participavam da catequese. Então aquilo foi me enchendo de desejo, de vontade de ser também um pouquinho como ele, né, ser um pouquinho como aquele frei. Então, foi a partir desse trabalho próximo, né, de conhecer os padres, de ver o estilo que os padres trabalhavam, o carinho que eles trabalhavam com o povo, e eu fui dizendo para mim mesmo, né, eu quero ser assim também. E eu só podia ser assim se eu fosse agostiniano, né, e tanto é que eu entro no seminário, né, em 2010, e graças a Deus, no mesmo seminário continuei quando até recebi a ordenação como agostiniano recoleto. Coisa boa. Agora deixa eu lhe perguntar, qual foi a reação da família com essa sua opção de vida, esse seu desejo de ser agostiniano? Como é que foi que eles lidaram com isso, né? Como é que foi aceitar ou foi logo aquela confusão familiar? Como é que foi isso? Eu acho que no primeiro momento eles não acreditaram. tá brincando com a gente. Porque eu era uma criança, eu devia ter 11, 12 anos e dizer que queria ser padre. Eu acho que eles não acreditaram muito não. E depois, quando eu fui crescendo, eles foram também crescendo com esse meu desejo, né? Como disse, naquela idade pequena, de 11, 12 anos, eu disse que queria, depois comecei a trabalhar, né? Comecei a namorar, e os meus pais devem ter pensado, não, era fogo de palha, era algo não muito sério.
Mas eles foram amadurecendo comigo quando eu cheguei aos 17 anos e disse, eu estou começando um processo sério e desejo entrar no seminário. Então eu acho que eles foram comigo amadurecendo. Para o pai geralmente é mais difícil, né? Como falei, vivo nessa realidade de interior, e a realidade interior é que o homem, né, tenha netos, sim, sim. Que a família cresça, tenha a família numerosa. E eu sou o primeiro filho, né, e depois de mim uma irmã mais nova. Então, querendo ou não, os pais têm aquele desejo, né, de que a família cresça, de que possam ter netos. Então, meu pai não viu com muito bons olhos. Os dois, como disse, não eram de igreja. Então, sabiam que a igreja existia. A comunidade que eu participava era bem próximo, é bem próximo à minha casa, coisa de 3, 4 casas próxima à minha, muito próximo. Poxa, então, mas eles nunca participaram. Então, o fato deles não serem de igreja, no princípio dificultou um pouco, porque pelo desconhecimento, né? E depois que eles viram que realmente era algo sério, que eu estava realmente empenhado, que eu sentia aquilo no meu coração, junto com a minha vocação, eles foram amadurecendo também. Coisa boa. E aí, então, depois desse processo, como foi que o senhor procurou o seu pároco, né? E como é que foi esse processo para, de fato, ingressar dentro desse período formativo, vocacional? E também explica para a gente como é que funciona esse processo vocacional para entrar de forma assim, mais específica dentro da ordem. Depois que eu fui amadurecendo, né, com uma idade já um pouco maior, eu comecei os acompanhamentos vocacionais aos 15 anos. Né? Fazia acompanhamento vocacional, mas estava dentro, estava fora, fazia os encontros vocacionais porque era um dia de retiro, era um dia legal, era um dia de passeio, então fui motivado no início por outras coisas, né? Mas Deus já ia utilizando daí para jogar a semente no meu coração, como fez com Santo Agostinho, né? Sim, que ia para a catedral ouvir, né, o bispo pregar, e ali Deus já foi colocando no coração de Agostinho aquele desejo, e eu também, a partir desses retiros, desses passeios, eu fui começando, né, a criar essa mentalidade e realmente sentir esse discernimento vocacional. E eu então peço, né, para fazer os encontros vocacionais, que é a primeira etapa, a etapa de conhecimento, né? Digamos que é uma etapa de namoro também, sim, sim. Né, de conhecer para poder se aproximar, para poder amar aquilo que se deseja. Aconteceu na sua cidade mesmo ou foi em outra cidade? Sim, aconteceu na minha cidade e também em Vitória, na capital do estado. Sim. Né? Em Vitória eram os encontros que reuniam jovens de todo o estado. E na cidade reunia aqueles jovens ali que estavam na própria cidade. Né? Se fazia no máximo entre 2 cidades, porque no Espírito Santo temos uma presença bastante forte. Nós somos 4 paróquias no estado, então se tem uma possibilidade de contato muito forte. Então, os encontros aconteciam aí. Então, o primeiro momento é o de encontro vocacional, né? A primeira das etapas. E depois, eu ingressei na filosofia na cidade de Franca, no seminário Nossa Senhora Aparecida, em Franca. Então, do Espírito Santo, eu vou até Franca, vou até o interior de São Paulo para começar realmente a filosofia. Aí eu já tinha 18 anos, já tinha terminado o ensino médio. Como é que foi essa experiência para o senhor? Você morava no interior do Espírito Santo, né? Uma realidade assim, como o senhor falou, bem rural, bem assim, isolada, remota, tranquila, coisa boa, né? Muito bom. Viver no interior assim é fantástico. Aí o senhor sai dessa realidade, sai da sua casa, da casa da sua família e vai morar em Franca, em São Paulo. Como é que foi esse período de transição para o senhor? Foi um choque de realidade? Foi difícil? Conta pra gente. Foi um peixe fora d'água, literalmente falando, né? Meu Deus, eu já tinha, era tudo diferente, né? Diferentemente dos jovens que tinham a oportunidade de ir até o seminário para viver no seminário, conhecer o seminário, viver com os seminaristas ali, né? Naquele momento de encontro vocacional, eu nunca tive isso. Né? Como o estado, a minha cidade estava tão longe do seminário de Franca, quando eu fui a Franca para o seminário já foi para morar. Então foi assim, quando cheguei era tudo muito diferente, né? A minha cidade com 15 mil habitantes, eu fui a Franca, no interior de São Paulo, com quase 500 mil habitantes, uma paróquia muito grande, né? Uma realidade muito, muito diferente da minha, mas ao mesmo tempo desafiadora e para mim de crescimento enorme. Eu saí da cidade um menino e no seminário realmente me fiz homem. Porque nesse momento da gente cortar o cordão umbilical mesmo, né,
Foi um momento que nas crises eu dizia para mim, nossa, se eu quiser ir embora agora, eu chego na minha casa um dia depois. Então eu fui aprendendo a lidar com as crises, aprendendo a lidar com as dificuldades também, né? Com a convivência, com a diferença. Então foi um crescimento realmente de um menino para ser um homem. Né? E o seminário me proporcionou isso. Né? Tudo que eu tenho hoje, Alberto, eu devo à ordem e devo à igreja. Que bonito. Tudo mesmo. As vezes que eu saí do país, né? As vezes que a ordem me deu a oportunidade de estudar, as oportunidades de crescimento intelectual, de crescimento pessoal, de crescimento enquanto pessoa, enquanto cristão, tudo eu recebi da ordem. Né? Então eu tenho um carinho enorme, uma gratidão enorme pela ordem e pela igreja, porque tudo que sou, né, eu aprendi, eu recebi da igreja e agora como sacerdote eu procuro devolver um pouco de tudo isso, dessa gratidão, desse amor com que Deus me amou e me buscou de tão longe para vir para cá, para Belém do Pará. Que coisa boa! Estamos então aqui com o nosso programa Vida Consagrada, a presença do Frei Juan Ferreira, sacerdote agostiniano que atua em nossa Arquidiocese de Belém, vigário paroquial da Paróquia São José de Calduz, está contando para a gente um pouquinho da sua história vocacional, né, desde as suas origens e já estamos entrando, né, nesse período mesmo de formação dentro da Ordem dos Agostinianos. Mas a gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente que a gente volta já, não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de Televisão e hoje contando com a presença do Frei Juan Ferreira, sacerdote agostiniano, está contando um pouquinho para a gente sobre a sua história vocacional, seu testemunho de vida. E falávamos, Frei, né, no bloco anterior, dessa experiência que o senhor teve, né, de sair da sua cidade, no interior do Espírito Santo, para ir para o interior de São Paulo. Cidade grande, né, com uma diferença cultural, habitacional, enfim, várias diferenças que o senhor experimentou. Então, vamos continuar falando um pouquinho dessa realidade mesmo dentro da formação da Ordem dos Agostinianos. Como é que foram, então, as etapas aí de formação? Né? O senhor falava agora do aspirantado. O que se seguiu depois do aspirantado? O primeiro momento, né, do encontro vocacional, que é o momento que o jovem está na sua casa, né, fazendo os encontros vocacionais na sua paróquia, né, no seu estado. A filosofia, aqui no Brasil, nós fazemos a filosofia em Franca, continuamos, no seminário Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Franca. E eu fiz então esse caminho, depois eu fui a São Paulo estudar a teologia. Mas antes eu passei pelo noviciado. O noviciado é o tempo que nós recebemos o hábito, né? O hábito agostiniano recoleto, que é o hábito que todo mundo conhece mais, o preto, né? Embora nós também usemos o branco em lugares tropicais. Né? No Brasil, né, nós podemos usar o branco e também em lugares tropicais. Nós temos um hábito que é muito simples. O hábito é composto por 3 partes que lembram nossos 3 votos, né? A castidade, a pobreza e a obediência. A túnica preta, ela simboliza a nossa pobreza, né? Não leveis 2 túnicas, é o que diz o Senhor no Evangelho. Então a túnica, ela simboliza justamente essa pobreza. Não temos escapulário, né? É uma peça somente, por isso uma túnica. Sim. O capuz, que compõe e para nós nos lembra o voto de obediência, né? O capuz é aquilo que cobre a nossa cabeça. Assim como a nossa cabeça é coberta, nós também estamos sob o desejo, a vontade de Deus, pela obediência, pelo voto de obediência. E a castidade através da correia, que nos cinge os rins, né? Também nos traz um pouco da devoção à Nossa Senhora da Consolação, que nos diz a tradição que Santa Mônica, orando pela conversão de Agostinho, ela recebe de Nossa Senhora uma correia, né? E essa correia é símbolo da castidade e também próprio das mulheres da época de Nossa Senhora. Então Santa Mônica também se cinge com essa correia e a mesma correia que os frades de Santo Agostinho depois vão se cingir. Então esse é o nosso hábito. E o noviciado é esse tempo que nós somos chamados freis. Né? Quanto tempo de noviciado? 1 ano de noviciado. 1 ano de noviciado. Um ano completo. E eu fiz o noviciado na Colômbia. Ah, não foi no Brasil? Não, fiz na Colômbia, no El Desierto de la Candelaria. Um local bastante retirado, e foi o nosso primeiro mosteiro aqui na América
ele é de 1604. Nossa Então, é Senhora. um convento muito especial para nós, porque é chamado de berço da recoleção agostiniana na América. Aí viveu também Santo Ezequiel Moreno, que é um santo agostiniano recoleto muito querido para nós, né? E é exemplo de missionário. Ele passa aí pela Colômbia, então é um mosteiro com bastante história. Mas como é que é? Ficou esse período em Franca, que Isso. correspondeu à filosofia. Exato, são 3 anos. 3 anos de filosofia. 3 anos de filosofia. Aí depois foi para a Colômbia. Para o noviciado. Quantos eram a sua turma de noviços nesse período? Nós iniciamos com 10 noviços, né? Éramos eu e outro brasileiro, e os outros eram colombianos. Esse era o nosso grupo, éramos 10. Esse noviciado na Colômbia, ele acolhe os noviços de toda a América Latina? Como é que é? São noviços de 2 províncias. Né? Eu faço parte da província Santo Tomás de Vila Nova. Né? É uma história um pouco larga, mas antes eu fazia parte da província Santa Rita de Cássia. Nós tivemos um processo na ordem de revitalização e reestruturação. Então as províncias se uniram. Então por isso que do sul eu vim aqui para o norte. Porque a minha província até então era a província do sul do Brasil. E a província que está aqui em Belém é a província de Espanhola de nascimento, né, de sede até então. E depois desse processo de união, né, se uniu as províncias e eu então de Santa Rita que passei a Santo Tomás de Vila Nova, na qual faço parte. Então, naquele momento da história, né, da história vocacional também, Sim. éramos da província Santa Rita e faríamos o nosso noviciado aí na Colômbia. Atualmente, o nosso noviciado é na Espanha. Já não se faz. Já não é mais na Colômbia, agora já é na Espanha. Mas também é interprovincial, com 2 províncias. Entendi. Como é que foi essa experiência, então, né, porque nas congregações religiosas, ordens também, o tempo de noviciado é aquele tempo mais forte, né, de formação dentro dos estatutos e normativas da congregação ou da ordem, né? Conta pra gente como é que foi esse processo mesmo de vivência do noviciado, o que foi que o senhor experimentou, né, da graça de Deus nesse período? O mesmo que eu experimentei indo de Muquí a Franca, eu experimentei de Franca a Colômbia. Parece que quando a gente está se acostumando, né, as pessoas, o ambiente, a gente é mudado. Né? Então, aí foi de novo aquele processo de readaptação. Agora não dentro de um país, né? Agora foi para o macro. Eu saí do Brasil e fui à Colômbia. Então, aí teve um choque cultural, né, de língua. Deixei de falar o português para falar o espanhol durante um ano. Já sabia falar ou teve que aprender lá? Tivemos que aprender na filosofia. Tivemos um ano e meio de espanhol, exato, para se preparar. Né? A comida é diferente, a cultura é diferente, a música é diferente, mas é um país latino-americano, eles são muito próximos ao português, né? Ao povo brasileiro, um povo de muita fé também. Então, assim, com as pessoas foi muito fácil, foi muito bom. Né? As adaptações outras, né, vão ocorrendo com o tempo. Então esse choque cultural que sempre há, né, porque o noviciado para nós foi um tempo que nós ficamos sem celular, sem computador, Nossa. sem rádio. Né? Realmente, imagine você morando num convento do século XVII, né, um convento antigo, e sem a televisão nós tínhamos de segunda a sábado. No domingo nós não podíamos ligar a televisão. E nas quintas-feiras era proibido rádio e TV. Então foi um tempo assim bastante provatório, mas que a gente entende depois que passa, porque quando a gente está vivendo a gente não entende muito bem. Depois que passa a gente entende que aquele momento era realmente para se desprender. Sabe aqueles comentários que a gente faz? Eu não vivo sem meu celular. Não, a gente vive sem o celular. Sim. Dá para viver sem o celular. Mas a gente só faz essa experiência quando a gente vive. Então foi esse tempo de provação, né? Provatório, de desprendimento, mas também de muito crescimento espiritual. De muito crescimento espiritual. Entendi. Então depois desse período de noviciado na Colômbia, né, o senhor foi enviado para onde? Como é que procedeu aí prosseguiu a formação? A formação continuou até São Paulo. Então eu fui a São Paulo, morei na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Hamburguesa, lá no Alto da Lapa, na capital de São Paulo. Então vivi aí durante 4 anos, fazendo a teologia no Unisal, na Universidade Salesiana. Estudei ali com os salesianos durante 4 anos. E durante o estudo de teologia a gente vai
mais a fundo, entendendo, né, a vida que nós estamos abraçando e também tendo um foco, né? A teologia vai nos dando um foco de como a gente quer ser quando crescer, né? Eu costumo brincar com jovens na paróquia que a minha escolha me custou um pouco dos meus cabelos, porque eu fiz a opção de me dedicar e de estudar evangelização e juventude. Oh, Senhor! É bom, mas nos custa os cabelos, né? Então eu fui dando um foco. Então a minha área que eu gosto, que eu fui aprendendo e me dedico até hoje é a área de evangelização e juventude. E foi aí, na teologia, né, eu estudei com o Padre Lima, que é um dos grandes catequetas do Brasil. Ele tem bastante obra, né? O Diretório Nacional da Catequese ele ajudou a escrever. Então, ele foi dando, de certa forma, naquele momento da minha vida da teologia, tipo Frei Juan, por aqui. E eu fui gostando, tomando gosto por esse trabalho de catequese, de evangelização, de juventude. Foi um tempo muito especial mesmo, porque a teologia é o que a gente entra no seminário para aprender, digamos assim, né? A gente faz a filosofia, mas às vezes não sabe muito bem como lidar com a filosofia. Está chegando ainda um pouco cru, digamos assim, né? Um pouco arredio com a filosofia, porque a gente imagina que vai chegar e fazer teologia. Sim, sim. Né? Então a teologia para mim foi, nossa, isso que eu sempre quis estudar, eu gosto da teologia, né? E na teologia eu fui dando esse foco de evangelização, de juventude. Ajudei, né, em São Paulo a RCC, o Ministério Jovem da região episcopal Lapa. Então foi um momento assim muito especial da minha vida, da minha caminhada. Me custou, como disse, alguns fios de cabelo, mas graças a Deus sou muito feliz, né? E fui muito feliz vivendo aí em São Paulo. Entendi. Desse período assim que o senhor teve na teologia, né, de 4 anos, né, que o senhor esteve lá nesse trabalho na paróquia e tudo mais, teria alguma história assim que mais lhe marcou essa etapa propriamente assim da formação da teologia? Um momento da sua vida assim que o senhor falou assim, realmente isso aqui foi uma graça de Deus, Deus que se comunicou aqui comigo nessa hora e foi muito, muito bom, me fez bem. Conta pra gente. Na nossa paróquia, onde o nosso teologado está inserido, se tem um trabalho muito bonito com os moradores de rua. Que bacana. E teve um momento da minha história vocacional que eu estava fazendo teologia e pensando em teologia o tempo todo. Então eu estava muito nas alturas com a teologia. E meu formador dizia para mim, a teologia é importante, você tem que estudar a teologia, mas também você tem que viver essa teologia com o povo. E aí eu fui trabalhar com os moradores de rua. Olha, então foi um choque e ao mesmo tempo uma graça de Deus, porque ontem as preces da missa, eu tive a graça de estar na Basílica presidindo a missa à noite, e uma das preces era: fazei no Senhor ver no rosto dos pobres a vossa imagem. Não é fácil. Imagina. É um desafio, né? É mais ou menos quando o pai acolhe o filho pródigo. Eu imagino que o filho pródigo não estava bonito nem apresentável, não tinha a barba bem feita, não estava cheiroso. Um morador de rua, às vezes, também ele chega para nós maltrapilho, ou todas as vezes chega maltrapilho, sujo, né? Nem um pouco apresentável, e a gente tem que ver na face daquela pessoa o irmão, ou seja, eu tenho que amá-lo porque também ele é fruto do amor de Deus. Então, o que eu faço por ele é dar dignidade, e a dignidade que Cristo trouxe para ele. Então, foi uma forma do meu formador dizer assim: viva isso todos os dias da sua vocação. E eu trago, Alberto, com muito carinho esse ensinamento, porque também ao olhar no rosto de um jovem, né, no rosto de um irmão que precisa, né, a face desse mesmo Deus que me ama e que me amou e que me trouxe até aqui. Né, é o ser padre não somente para aquele momento do sacrifício, que é justamente para isso que somos ordenados, mas descendo o altar também encontrar-me com o outro que vem me procurar. É aquele irmão que fala: Padre, abençoa para mim a minha água, abençoa o meu objeto. Padre, eu queria falar com o Senhor, e você acolher com amor, com carinho. Né? É dizer, na face daquele irmão, talvez não um pobre somente do material, mas também de um pobre espiritual,
e a gente encontra muito isso, né, com a juventude de forma especial, as desilusões, né, os medos, as angústias do jovem, é uma pobreza também às vezes espiritual de você dizer para ele, não, vem cá, me dá um abraço, né, e acolhê-lo. Então esse trabalho, né, com os moradores de rua em São Paulo, né, marca a minha vida, né, marca a minha caminhada vocacional, né, e marca também para o meu trabalho hoje enquanto sacerdote, de ver no outro a face de Deus. Como disse, é um desafio, né, porque às vezes nós estamos cansados, sim, tivemos dias assim pesados, né, a gente às vezes vai para o hospital para dar uma unção, a gente dá unção em toda a ala do hospital. A gente, todo mundo pede, todo né, mundo, também. Né? E é olhar aquele doente com amor, com carinho, tratar aquele familiar com amor, com carinho, porque é a hora que ele mais precisa. Né? Num velório, falar as palavras para aquela pessoa, como se a pessoa que está ali na sua frente fosse um familiar seu. Então isso, Alberto, eu aprendi na prática. É como, né, desce, né, coloca os pés no chão. Né? Os nossos corações estão no alto, mas os nossos pés tocam o chão. Então é trazer um pouco desse céu para cá. Coisa boa. Eita, nós. Olha que história, viu? Isso é bonito porque, Frei, é isso que deve sempre animar nossa caminhada, né? Sim. Particularmente digo, né? Nós temos esse trabalho aqui na comunicação, temos o trabalho, né, atualmente trabalho na pastoral vocacional, mas precisamos estar com as pessoas. As pessoas e as pessoas precisam sentir essa presença nossa junto Sim. delas. Isso faz toda a diferença. Eu esqueci de perguntar anteriormente, após o noviciado, o senhor faz a primeira profissão? Como é que funciona essa dinâmica? Exato. Terminando o noviciado, nós fazemos a profissão simples dos votos, que é um tempo dos votos temporais. Né? Você pode fazer por 1, 2 ou 3 anos, ou fazer a opção de todos os anos ir renovando os seus votos. Uhum. Eu todos os anos fui renovando, foi uma forma de todos os anos viver a mesma emoção de professar os meus votos de pobreza, castidade, obediência, me lembrando daquele primeiro que eu fiz. Então, depois do noviciado, né, eu fiz a profissão simples dos votos, antes de começar a teologia, e durante a teologia, durante os 4 anos, eu fui ano a ano renovando, até então que vim destinado, após a teologia, após o término da teologia, eu vim para a Ilha do Marajó. Mas essa história você vai segurar um pouquinho aí, que a gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você está acompanhando a gente no nosso programa Vida Consagrada aqui com o Frei Juan, contando um pouquinho da sua história vocacional, sua etapa de formação dentro da Ordem dos Agostinianos. Muita coisa boa, estamos conhecendo aqui. Você que é paroquiano de São José de Queluz certamente está gostando de conhecer. Se não conhecia, conhecendo agora um pouquinho da história do Frei Juan. Fica com a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência. Não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada, aqui pela sua TV Nazaré, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e contando com a feliz presença aqui do nosso amigo Frei Juan Ferreira, ele que é sacerdote agostiniano, trabalha como vigário paroquial lá na paróquia São José de Queluz, e falávamos no bloco anterior, Frei, né, dessa experiência, né, que o senhor fez, né, dos votos simples. E a sua primeira missão depois da teologia foi no Marajó, é isso? Exato. Então conte para nós como é que foi essa experiência, né? Como foi esse outro choque, digamos assim, de realidade que foi trabalhar na Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó, para nós, agostinianos recoletos, é um lugar muito querido, porque foi nos entregue aí a prelazia do Marajó, né, com sede em Soure, foi entregue para a nossa ordem em 1924. Então, os bispos, até Dom José Luiz Ascona, éramos agostinianos recoletos. Agora, o atual bispo é Dom Evaristo Pascoal, né, franciscano. E nossa presença na prelazia do Marajó, ela se deu em quase todas as paróquias, ou em todas as paróquias da então prelazia do Marajó. Hoje, a nossa presença, ela se resume à paróquia Nossa Senhora da Luz de Portel, Santana de Breves e Imaculada Conceição de Salvaterra. E a minha missão, primeira após a teologia, foi justamente a paróquia Nossa Senhora da Luz em Portel. Né? Primeiro foi uma diferença muito grande de Brasil. Né? Imaginem,
né? Aquele menino lá do interior, indo para a cidade grande, depois a São Paulo, a Colômbia e agora ao Pará. Né? Nós aprendemos um pouco, né? Eu aprendi muito com um amigo salesiano de Irituia, que falava muito sobre o Círio de Nazaré, sobre a cultura paraense. Então, eu nunca imaginei de vir para o Pará, né? Porque, como disse, não fazia parte muito da nossa realidade enquanto província, porque a nossa província era uma província ali com sede no sul do Brasil, ali em Ribeirão Preto. Então, estava fora de rota, digamos assim, estar aqui em Belém, estar no Pará. Mas assumi e aceitei esse desafio com um coração muito alegre e cheio de vontade de trabalhar. Estava terminando a teologia e então, né, a gente sai com todas as ilusões, com todas as forças, com todo o desejo de trabalhar. E vim para Portel justamente com esse desejo. Professo simples, né? Sabia que aquele momento da minha história era um momento crucial, porque eu viria não como estudante mais, né? Eu estava vindo para fazer a experiência pastoral, para que esse ano de experiência pastoral fosse me ajudar, né, para a minha vida sacerdotal. E Alberto, seria por um ano. E a minha carta ela veio, né, me nomeando para fazer um ano de pastoral na paróquia de Portel, na Prelazia do Marajó. Eu acho que o provincial gostou de mim e o paraense também gostou de mim. O que era um ano, hoje já são quase 4, né? Em janeiro já vão fazer 4 anos que estou aqui no Pará. Eu costumo dizer que é onde estão colhendo, né, as primícias do meu ministério, né? Também da minha profissão religiosa, né? Porque foi aí na Prelazia do Marajó, em Portel, que eu emiti os meus votos solenes em 2018, dia 5 de dezembro de 2018. Foi o dia da minha profissão solene. E eu escolhi professar solene aí, na Ilha do Marajó. Olha só. Né? E foi uma santa escolha, né? Só não sabia que viria depois a minha transferência. Porque no ano de 2019, né, eu fui admitido às ordens sacras do diaconato e então vim transferido para a paróquia São José de Queluz, aqui em Belém, já no ano seguinte, em fevereiro de 2019. Como é que foi então essa experiência que o senhor teve lá, né, no Marajó, né? Qual foi teve alguma atividade pastoral assim específica que o senhor trabalhou, que o senhor mais se dedicou, ou fazer de tudo um pouco, como é que é? Tudo era muito diferente, né? Talvez as coisas para o belenense, para o paraense, as coisas às vezes mais triviais, como por exemplo, ver o rio. Né? Para nós chamamos o rio Tietê de rio, isso é um absurdo, chamar o rio Tietê de rio, porque rios são os que tem aqui, que são belos, são enormes. Então, estar aqui em Belém e olhar o rio para mim já disse, nossa, quanta água, porque eu nunca tinha visto, de verdade, eu nunca tinha visto tanta água na minha vida. Né? E o fato de andar de barco, eu nunca havia andado de barco, né? E andar de barco como meio de locomoção, porque uma coisa é você andar de barco num passeio, né? E a outra é você como meio de locomoção. Então, tudo para mim foi diferente. Eu fui vivendo essas experiências de dormir de rede. Eu nunca dormi de rede, nunca andei de barco, nunca tinha visto o rio. Então, para mim foi muito diferente. E eu costumo brincar que a primeira coisa que me deram quando eu cheguei em Belém foi maniçoba. Nunca dei maniçoba para quem chega de primeira. Tem que esperar um pouquinho. É um susto que dá. Né? O açaí, né? É tudo muito diferente. E eu amo a comida, a culinária paraense. Né? E eu já cheguei, né, de manhã e na hora do almoço já disseram, Frei, come maniçoba. E eu nunca tinha visto. Eu disse, bora comer. E comi e amo maniçoba, viu? Amo maniçoba. Então foi tudo que, às vezes, para o paraense é algo muito comum, porque é do dia a dia, é da vida. Para mim foi tudo diferente, né? E estando aí na Prelazia, aí no Marajó, em Portel, para mim, como te disse, tudo foi muito especial, né? O fato de ir até os ribeirinhos, uma coisa é a gente ver as missões num panfleto. Uma coisa é a gente ver as missões no vídeo,
né, numa imagem, numa propaganda, e a outra é você estar ali, naquele momento. Fazer a missão, viver, né? Me marcou, né, essa vida simples do povo ribeirinho, a alegria quando o padre chega uma vez ao ano, uma vez, então a gente já ouvia falar isso, né? Olha, o padre vai e passa um dia, dois, durante uma vez ao ano. Então, ver essa realidade, tocar essa realidade, para mim foi muito de Deus, né? E de realmente viver isso. Eu vivi e vivo essa realidade com muita ação de graças a Deus, porque foi um presente que Deus me deu. Que bom. Então, depois desse período de missão no Marajó, na Ilha do Marajó, em Portel, então vieram as ordenações, foi isso? Exato. Então conte pra gente como é que foi esse momento, essa preparação toda. Foi na sua cidade de origem? Conte pra gente. A minha profissão solene aconteceu em Portel, como disse, no dia 5 de dezembro de 2018. A minha ordenação diaconal foi na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Hamburguesa, onde eu fiz a teologia. Então foi uma forma de voltar até aquela comunidade que para mim foi muito importante, né? Foi muito importante aquela comunidade, aquela paróquia. Então a ordenação diaconal ser ali também foi uma forma de retribuir aquele povo, né? De dizer, eu sou o fruto da oração de vocês também. E foi uma forma das pessoas participarem comigo dessa alegria. Então foi no dia 9 de fevereiro de 2019. E a minha ordenação presbiteral foi na minha cidade de origem, em Muqui, na paróquia São João Batista, no dia 7 de setembro de 2019. E foi a festa da cidade. Né? Imagina. Como lhe disse, como tudo para a cidade pequena não é tão difícil. Não, mas uma ordenação. Uma ordenação, né? E havia quase 12 anos da última ordenação. Nossa. Né? A última ordenação havia mais ou menos 12 anos. Então foi um momento assim de alegria para toda a cidade. São 40 comunidades, né, rurais, são 8 comunidades na cidade e 30 e tantas na zona rural, mas sabe aquela hora que você se sente realmente parte da família? Uma comunidade deu o doce da ordenação, a outra comunidade deu um boi para a ordenação, né? Para o jantar da ordenação. Atenção, povo de Marituba, viu? Daqui a 2 anos. Olha, festa. Tem que fazer desse mesmo nível, viu? Eu vou ouvir o que o Frei está falando aqui e vou anotando. Daqui a 2 anos vocês vão se preparando aí, viu? Estou logo avisando. E eles abraçaram de tal forma a ordenação que dizendo, né? Um filho da cidade, né? Também é nosso, né? É gente nossa. Então é bonita essa união do povo do interior, porque cada comunidade se organizou. E foi tanta comida, pessoal de Marituba, Eita, foi tanta comida que nós fizemos o jantar pós-ordenação, o almoço da primeira missa e o jantar da segunda missa. Eita, de Deus. Tanta coisa, porque o povo realmente abraçou. E uma forma do povo do interior abraçar é como aquela avó, dando comida. Então, e foi um momento de muita alegria, muito marcante, porque, né, foi um momento de que eu pude voltar à minha paróquia e daquele momento, daquele mesmo altar que fui batizado, foi o mesmo altar que depois eu voltei como sacerdote para oferecer o sacrifício. Então, é muito bonito como Deus vai traçando a nossa história, né? A gente sai daquela cidade e depois volta para aquela cidade como ministro ordenado para oferecer o sacrifício, né? E ali está o seu primeiro catequista, está o seu professor, né? Está a sua mãe, está os seus familiares, né? Está o dono da quitanda, está o dono da padaria, estão todos ali naquela... Viu crescer, né, esse rapaz. Exato. Aqui. E todos ali na mesma assembleia. Então, isso é muito bonito. Com certeza, imagino. Nossa, eu já fico pensando aqui na minha, daqui a uns anos, daqui a um tempo. Mas então, depois desse momento de ordenação, então, Frei, foi então que o senhor foi enviado novamente para cá, continuou no Pará e agora em Belém do Pará. Exato, como sacerdote. Como sacerdote, isso, né? Desempenhei aqui na paróquia São José de Queluz, né, o meu diaconato, né, e junto com o diaconato, junto com a transferência aqui para a paróquia de Queluz, eu vim como promotor vocacional, né? Então, aquele desejo de trabalhar com os jovens que eu tive, né, agora se potencializa com uma função, né, com um labor. Você sabe,
muito exigente, É verdade. né, muito desafiador e também muito belo, né? É um momento de ação de graças também a Deus que consegue utilizar-se de nós, seus instrumentos, para poder acompanhar, suscitar, né, as vocações. E tivemos aí a pandemia nesse meio tempo, né? Ainda a nossa nomeação está vigente, digamos assim, dos 4 anos, e vivemos esse tempo desafiador da pandemia. Então tivemos que ter criatividade pastoral, tivemos que ter criatividade no acompanhamento das vocações, criatividade no trabalho com a juventude, criatividade em acompanhar os paroquianos. Então foi um momento desafiador, está sendo ainda um momento desafiador, né? Ainda nós temos muitas pessoas que ainda estão em casa porque têm as comorbidades, então nós precisamos também ser igreja aí, né? O online é importante, o online ele faz com que a igreja chegue, mas nada como chegar o ministro, chegar o sacerdote e levar a comunhão para aquela pessoa, visitar aquela pessoa. Então, o desafio continua, né? Mas graças a Deus, na paróquia São José de Queluz estamos, né, com esse trabalho forte, uma paróquia viva, uma paróquia de grande participação, uma paróquia de grande vivacidade juvenil, né, e de uma pastoral também muito próxima, né? Ali na paróquia de Queluz nós temos o centro social, nós temos a vida pastoral paroquial. Então, nesse campo, sou muito grato a Deus porque me trouxe até aqui, né? Me trouxe para realmente dizer para mim, né? Aquilo que você tanto queria trabalhar agora chegou a hora, né? E realmente se entregue e viva, e é isso que a gente está fazendo. Vocês são quantos religiosos agostinianos lá em Queluz? Em Queluz nós somos 5 religiosos, né? Somos 4 sacerdotes e 1 religioso irmão. Nosso religioso irmão, Frei Wesley, é o diretor do Centro Social Santo Agostinho, né? O Centro Social Santo Agostinho, ele atende ali os bairros próximos a Canudos, São Brás, Marco, Guamá, e tem um trabalho muito bonito de ação social, né? De ação social e promoção também social, com cursos profissionalizantes. Então, ali na paróquia de Queluz, nós temos a questão espiritual, mas também a questão social. Então, veja como liga um pouco também com a minha própria história vocacional. E lá na paróquia, o senhor tem, além desse trabalho mais voltado para a pastoral vocacional, o senhor tem alguma atividade específica? Acompanha a juventude, por exemplo, como o senhor falou, né? Que é um dos seus pilares, digamos assim, que o senhor escolheu viver? Além da promoção vocacional, né, desempenhando o labor como promotor vocacional, eu também acompanho os grupos juvenis da paróquia, né? Trabalhamos ali na paróquia com o setor juventude, que é um pedido da CNBB, também um pedido de Dom Antônio, que é o articulador, né, para a juventude aqui da nossa arquidiocese, né? Em obediência também a ele, nós fizemos o trabalho e o desejo de trabalhar como setor juventude, né? E os grupos se unem em programações comuns, né? Para que, em vez do fragmento, e a pandemia nos ensinou isso, que ninguém é feliz sozinho, não dá para ser feliz isolado. Com certeza. Nós precisamos uns dos outros. Então, acho que os jovens, depois de passar esse momento difícil, conseguiram entender muito bem que trabalhar em conjunto é o melhor, né? Então, nós trabalhamos ali com eventos comuns com a juventude, né? Toda última sexta-feira do mês temos a adoração com a juventude, que é o momento que reúne a juventude paroquial, né? Eu costumo brincar com os paroquianos que ninguém vai pegar a carteira de identidade ou o CPF para ver quantos anos tem, porque é um momento com a juventude, mas para toda a paróquia. É um momento assim de muita intimidade com Deus, de retiros, né? de encontros. Então, o trabalho com a juventude que eu desempenho, e também o trabalho com a renovação carismática católica, que também é um pouquinho daquilo que me forja a minha vocação, que também eu tive meu encontro com Deus aí, né, com a renovação carismática, e acompanho também os grupos de oração aí na nossa paróquia. Muito trabalho, né? Bastante. Bom, Frei, já estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de lhe perguntar, né, uma pergunta que geralmente eu faço para os nossos entrevistados que vêm aqui falar um pouquinho da sua vida. Depois de todo esse período, toda essa etapa de formação, de sacrifício, de renúncia, de crescimento, de experiências, né, profundas, né, com a misericórdia, com a graça de Deus, valeu a pena ter deixado Muqui, não é isso, não? Exato. Deixado Muqui, deixado a família, para de fato dar este sim definitivo e entrar para a Ordem dos Agostinianos e ser feliz sendo
frade agostiniano? Não só valeu a pena, mas como valeu a minha vida. Vale a vida. Eu não consigo hoje me ver fazendo e vivendo outra vida, fazendo outra coisa, né? Tudo aquilo que faço, faço como sacerdote, como igreja. A pena é muito pouco, vale a vida, vale a vida. E também fica esse convite vocacional para os jovens, né? De que não tenha medo, porque não é que vale a pena só, vale a vida, né? E se eu tivesse ficado na minha cidade, Alberto, pensando de como seria, travado no medo, no meu eu, nos meus planos, sem perguntar a Deus o que Ele queria para mim, eu não seria feliz como hoje sou feliz, sendo religioso e sendo sacerdote. Por isso que os jovens também que nos acompanham não tenham medo de abraçar a vocação, né? A vocação é para a igreja, né? A vida diocesana, a vida religiosa, né? A vocação é para a igreja, o matrimônio, a solteria, os vários ministérios, a vocação é para o engrandecimento de Deus e o crescimento da igreja. Por isso, se você jovem nos acompanha, ser agostiniano recoleta é bom demais, né? Fazer a vontade de Deus vale a vida. Por isso, não tenha medo. Se você quiser, né, realmente ser feliz, dê o seu sim para Deus. Ser agostiniano recoleto é fruto desta opção por Deus, né? Ser agostiniano recoleto é um estilo de seguir a Cristo. Eu sigo a Cristo ao estilo de Santo Agostinho. Que bonito, Frei Juan. Bom, você que quer mais informações, né, sobre o processo vocacional também dentro da Ordem dos Agostinianos, é só você entrar em contato, né? Temos aí as redes sociais, né, Facebook, Instagram, também da Paróquia São José de Queluz, não é isso, Frei? Pode Exato. entrar em contato. Também se quiser ir lá até a paróquia, né, que fica aqui em São Brás, é isso? Pode se dirigir lá, estarão sempre à disposição para acolher você e também acompanhar você neste processo de acompanhamento vocacional. Frei Juan, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo carinho de estar com a gente, partilhar um pouquinho da sua vida, da sua história. Que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, seja sempre muito fecundo e abençoado aí junto com os outros freis aí na paróquia São José de Queluz, também onde quer que o Senhor o envie, né? Por isso ainda tem muita coisa para viver ainda pela frente. Que Deus o abençoe sempre, viu? Amém. Agradeço também o convite, obrigado, Alberto, e dizer que esse trabalho, né, vocacional é fruto também da oração do povo de Deus, né? Que o povo de Deus também possa interceder ao dono da messe para que envie santos pastores para a sua igreja. Pastores para as nossas paróquias, pastores para as nossas televisões, para as nossas rádios, né? Que a vocação seja realmente um serviço onde quer que Ele nos envie. É isso aí. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje, agradecendo muitíssimo o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Que Deus abençoe você e sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.